Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas pontualmente e você fica muito bem informado a partir de agora. E olha só, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso de celulares por estudantes em escolas de educação básica. A proposta de autoria da Câmara dos Deputados teve como relator o senador Alessandro Vieira e agora segue para a sanção presidencial. Os alunos das escolas de ensino fundamental e médio não poderão usar telefones celulares dentro dos estabelecimentos de educação. Após a aprovação de uma lei pelo Senado, a aprovação ocorre em meio a alertas sobre os efeitos nocivos das telas na saúde e no aprendizado dos jovens. Legisladores, pais e o governo federal têm defendido a limitação do uso de celulares em instituições de ensino. Mais da metade dos adolescentes brasileiros, entre 10 e 13 anos, possui um telefone celular, proporção que sobe para 87,6% entre aqueles de 14 a 17 anos. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet, quase 2/3 das escolas no país já restringem, por decisão própria, o uso de dispositivos móveis, enquanto apenas 28% os proíbem totalmente. A lei, que afeta alunos de 4 a 17 anos, agora segue para a sanção do presidente Lula. A norma permite, no entanto, o uso de dispositivos eletrônicos para fins pedagógicos ou por razões de acessibilidade. E as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados na regulamentação da reforma tributária foram bem recebidas pelo setor imobiliário. Porém, a possibilidade de aumentos nos preços de imóveis e também de aluguéis. Vamos ver. As mudanças previstas com a reforma tributária podem encarecer mais os valores dos imóveis por conta de um leve aumento de carga tributária, apesar dos redutores propostos para o segmento no texto da reforma. O texto foi aprovado pela Câmara, ainda pode ter trechos vetados pelo presidente Lula. Um levantamento recente, feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, indicou que a carga tributária que incide atualmente sobre o setor imobiliário varia entre 6% e 8%. O novo texto ainda estabelece que as operações imobiliárias de pessoas físicas ou jurídicas serão tributadas com os impostos municipais e estaduais, mas traz algumas mudanças importantes em relação à primeira versão do projeto. Uma delas, por exemplo, estabelece que as pessoas físicas que, por ano, arrecadarem abaixo de R$ 240 mil com o aluguel de imóveis não serão tributadas. Além disso, o projeto cria 2 redutores, um social e o das alíquotas de tributação para ajustar a carga tributária do setor e o corte na alíquota dos impostos dos estados e municípios. Vale lembrar que as mudanças previstas pelo texto da reforma tributária não são imediatas. O regime será totalmente implementado em 2033, depois de uma transição gradual que deve iniciar em 2026. E olha só, um estudo publicado na revista Nature destaca o impacto do derretimento histórico da banquisa antártica. Um dos motivos é o aumento de tempestades no hemisfério sul. O recuo recorde do gelo marinho da Antártida em 2023 levou a tempestades mais frequentes no hemisfério sul. É o que aponta um estudo publicado na revista Nature. A pesquisa, liderada pelo Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, revelou que a redução excepcional do gelo marinho provocou um aumento na transferência de calor do oceano para a atmosfera. Este fenômeno ocorre quando a banquisa não consegue se regenerar completamente durante o inverno, deixando grandes áreas do oceano expostas. Banquisa é a camada superficial de gelo resultante do congelamento da água do mar. Os pesquisadores analisaram imagens de satélite da banquisa, dados sobre fluxos térmicos e registros climáticos. As conclusões mostram um aumento notável na frequência de tempestades nas áreas afetadas pelo retrocesso do gelo. Em 2023, algumas regiões experimentaram até 7 dias adicionais de ventos que ultrapassaram os 35 km por hora, em comparação com os invernos de 1990 a 2015. Em 3 áreas oceânicas do hemisfério sul especialmente impactadas, a redução da banquisa alcançou 80% em comparação com a média anterior a 2016. Este derretimento em massa duplicou a transferência de calor entre o oceano e a atmosfera, alimentando condições meteorológicas mais instáveis.
Os autores do estudo alertam que se esses episódios de redução da banquisa se repetirem, podem provocar mudanças climáticas profundas em escala global, afetando não apenas os trópicos, mas também o hemisfério norte. Os cientistas afirmam que são necessárias mais pesquisas para precisar essa relação causal. E antes da gente encerrar, olha só, um estabelecimento de karaokê pegou fogo em Hanoi, capital do Vietnã, e ao menos 11 pessoas morreram. As investigações indicam que um homem que brigou com os trabalhadores do local teria saído e voltado com gasolina e ateado fogo no estabelecimento. Vamos ver. Um incêndio queimou um bar de karaokê na capital do Vietnã e deixou pelo menos 11 mortos. Testemunhas explicaram que o fogo era tão intenso que ninguém conseguiu entrar para resgatar quem tinha ficado preso dentro do local. As equipes de resgate receberam um alerta às 11 horas da noite no horário local e conseguiram retirar 7 pessoas com vida, 2 delas foram transferidas para o hospital. Estima-se que o fogo começou no primeiro piso e se expandiu rapidamente pelo edifício. A imprensa estatal garantiu que as câmeras de vigilância de uma casa próxima registraram um homem entrando no local com um balde pouco antes do incêndio começar. A polícia assinalou que prendeu um suspeito perto da meia-noite e explicou que o homem tinha ido ao karaokê tomar uma cerveja e discutiu com trabalhadores. Em seguida, ele teria saído para comprar gasolina e a espalhou em um local onde tinham muitas motos. O incidente ocorre depois que 6 pessoas, entre elas 4 oficiais de polícia, foram condenadas à prisão em outubro por um incêndio que destruiu um karaokê há 2 anos e matou 32 pessoas. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia e às 14 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais!